Olá, bem-vindos de volta à Vichy Soase. Temos connosco Rui Paulo Sousa, deputado do Chega. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos e a quem nos está a ouvir. Obrigado. Falamos então sobre o Conselho Nacional do Chega, que vai decorrer este fim de semana. Primeiro foi anunciado que os militantes de base apenas podiam participar e não tinham direito a voto. Depois André Ventura propôs que todos pudessem votar na moção de confiança à liderança. O Presidente do partido está com receio de ter perdido o apoio dos conselheiros ou de ter um resultado aquém do esperado? Nem uma coisa nem outra. Inicialmente o que estava previsto era apenas votarem os conselheiros, porque é o que está nos estatutos. Apenas que houve muitos militantes de base que questionaram se podiam, já que estavam presentes e podiam intervir, se podiam votar também ou não. Isso somado ao facto que o Presidente preferiu ter uma base de apoio muito mais alargada na questão da votação. Portanto, primeiro para dar hipótese a quem estiver presente para votar e depois porque obviamente fica muito mais a legitimação é muito maior se for votado por 500 mil militantes do que for apenas pelos conselheiros nacionais, porque obviamente com os conselheiros nacionais não tínhamos qualquer dúvida de qual seria o resultado, visto que a lista na altura quando foi eleita, obviamente que a principal lista, portanto, era apoiada. Essa vitória expressiva estava assegurada. Ainda assim, este Conselho Nacional acaba por estar assombrado, mais uma vez, por alguma turbulência interna. É mais um capítulo de uma vida interna difícil no Chega. Este tipo de confusões não traz danos reputacionais ao Chega? É óbvio que preferíamos que não houvesse toda esta briga interna, preferíamos que, obviamente que é saudável haver em democracia outras correntes ou quem não concorde com as nossas opções, isso é normal e é aceitável. Agora, o problema aqui que temos maior é que os nossos, entre aspas, adversários internos acabam por nunca querer participar em eleições ou neste caso, posso dizer que na votação que vamos ter, portanto, de apoiar a moção de censura, já tivemos a informação que o nosso suposto principal adversário, portanto, o Nuno Afonso, pelo menos é assim que ele se intitula, não é? Nem sequer vai estar presente. O que é um bocado estranho para quem, no fundo, andou sempre a dizer que queria ter uma voz ativa, devíamos colocar aos militantes uma votação sobre o próprio Presidente e sobre as políticas do partido. No fundo, é o fomos colocar com esta moção de confiança e ele diz que não vai estar presente sequer, portanto... E na sua opinião, Nuno Afonso não está presente porquê? Sabe que vai perder. E acho que não quer passar a vergonha de ter um resultado, quer dizer, perder não vai perder, mas não quer passar a vergonha de ter um resultado de uma moção que é aprovada por 90 e tal % e ter se calhar 1 ou 2% de votos contra, ou brancos, ou qualquer coisa, e eu acho que ele não quer passar a vergonha de estar presente devido a isso. Atribuiu a responsabilidade destas crises internas à oposição, aos supostos adversários de André Ventura, mas aqui o líder do Chega não tem responsabilidades. Acha que André Ventura tem feito uma boa gestão interna do partido? Depois de tantos casos e casinhos, André Ventura tem sido de facto capaz de gerir bem o partido? É assim, na medida do possível, porque não é preciso não esquecer uma coisa, o partido tem praticamente 3 anos. É um partido construído do nada. De um deputado passámos para 12. As estruturas estão a ser feitas neste momento. As estruturas não existiam. É preciso ver que o partido também não tinha grandes meios financeiros, que era a subvenção de um deputado. É preciso ver que a maior parte das pessoas não estava na política, eram pessoas novas, portanto, não havia uma cultura política anterior, não houve tempo de criar essas estruturas e o que é que isso provoca? Provoca, obviamente, que as pessoas, muitas ainda estão-se a integrar e a aprender, no fundo, a maneira de estar na política e o que podem fazer ou não fazer, ou podem se candidatar ou não candidatar, seguindo os trâmites, obviamente, normais de qualquer partido. E eu creio que é isso que provoca um pouco de instabilidade, este recente aumento tão grande, no fundo, do partido, porque é preciso não esquecer que passámos de 1 e tal % para 7, 8% e nas presidenciais o resultado que tivemos excelente, portanto, tem que se ver nesse prisma, não podemos estar a comparar com um partido que tem 20, 30, 40 anos de existência com um partido que tem 3. Falou numa
que uma vitória, que espera uma vitória com mais de 90%, isso é aquilo que considera um bom resultado para este Conselho Nacional? André Ventura tem tido sempre votações muito elevadas, mas por outro lado, muitas das vezes também há poucas pessoas a votar, tanto nas eleições internas, como não sei quantas pessoas são esperadas neste Conselho Nacional, mas tendo em conta os números de militantes que existem, suponho que não vão estar, obviamente, todos presentes. Gostava de tentar também perceber um bocadinho esse universo. Obviamente que não esperemos que estejam todos presentes, porque senão então o local tinha que ser um estádio de futebol ou algo parecido. Temos perto de 40 mil militantes, portanto não seria muito viável. De toda a maneira, esperamos ter cerca de 1000 militantes, apesar do espaço estar preparado para mais, portanto estamos à espera de ter cerca de 1000 militantes. E obviamente que em 1000 militantes, tendo um resultado na ordem dos 90%, eu penso que é um excelente resultado. Obviamente podemos dizer que qualquer resultado positivo é um bom resultado, mas o que esperamos é ter um resultado elevado. Uhum. Mas André Ventura acaba muitas vezes por colocar algumas metas estatísticas. Gostava de perceber o que é que não é um bom resultado neste Conselho Nacional, o que é que não seria um bom resultado? Bem, não ser aprovada a moção seria Sim, um mau resultado. Eu creio que é assim, não foi colocada nenhuma meta. E é preciso não esquecer uma coisa. No fundo, isto demonstra que não há um medo concreto de ser colocado aos militantes uma votação deste género, porque é preciso não esquecer que terão lá 1000 militantes, não sabemos quantos são os nossos postos adversários internos, para não ser 20, 30, 50, 100, 200, não sabemos, mas percentualmente pode não refletir a verdadeira dimensão dos militantes que estão com André Ventura e dos que não estão. Portanto, há aqui, obviamente, um risco que o Presidente teve disposto a avançar, apesar de não saber realmente essa percentagem. Mas é assim, eu penso que qualquer número abaixo de, 70%, 80% é um resultado bom à mesma, mas já não é um excelente resultado. Certo. Portanto, o resultado será acima dos 90%. Os problemas da vida interna do partido não têm contribuído propriamente para a serenidade na liderança do Chega, nem sequer para os quadros do partido que estão no Parlamento. Admite que está a ser construída uma oposição interna? Sentem isso na liderança do Chega? É assim, não a nível seja de Parlamento ou grupo parlamentar, não a nível de direção nacional, não a nível de estruturas nacionais. Se de facto existe alguma oposição interna, é uma oposição que está cingida a meia dúzia de pessoas espalhadas por algumas estruturas, no máximo distritais ou até concelhias. No fundo, não passa disso. Mas as consecutivas suspensões de militantes não dão razão a quem fala de falta de democracia interna e até de falta de liberdade de expressão? E pergunto-lhe porque o Rui Paulo Sousa é responsável pela Comissão de Ética do partido. Pronto, isso é realmente a pessoa indicada para responder a isso. É assim, o objetivo da Comissão de Ética, que foi bem explicado desde o início, não tem a ver com impedir as opiniões políticas dos militantes, mas sim impedir que eles ofendem de uma forma gravosa outros militantes. Porque, atenção, nós agimos sobre os militantes e não sobre o que eles, quando eles estão a comentar dentro do próprio partido e não o que eles comentam fora do partido. Ou seja, quando eles ofendem um outro militante, chamando nomes, pondo em causa a sua imagem, pondo em causa a sua honra, é isso que nós não aceitamos. E não aceitamos porquê? Porque houve um período onde isso não acontecia. E então o que vimos nas redes sociais, as redes sociais sem dúvida que são uma ferramenta essencial hoje em dia, penso eu, para qualquer partido, e o nosso sem dúvida que as usa. Mas não é por estarem suspensos que podem deixar de as continuar a usar? Isso é um facto, mas o que é facto é que podemos dizer, um cartão amarelo que se está a dar ao militante relativo ao seu comportamento face a outros militantes. E quantos é que têm esse cartão amarelo neste momento? É assim, é preciso não esquecer que isto é ao longo de um X tempo e as suspensões variam entre 30 dias até 180 neste momento. Portanto, neste momento, suspenso efetivamente, penso eu que não serão mais de 10, 12 militantes atualmente. E quantos é que já foram expulsos desde a criação do partido?
Atenção que a expulsão só é feita pelo Conselho de Jurisdição. A ética não tem poder de expulsão, apenas sugere. Mas tem noção desse valor ou não? Talvez expulsos mesmo, penso eu, que não chegará a 8, 10 militantes. Ou seja, no fundo fala-se muito, mas os números reais, face ao número de militantes, estamos a falar de umas percentagens baixas. Mas como diz, é um número variável da suspensão, porque há uma suspensão, depois os militantes regressam. Se por acaso a suspensão fosse mais longa, ou desde o início da fundação do partido, tem noção de quantos militantes é que já estiveram pelo menos suspensos uma vez? Cerca de 80, 90 no total, até agora. Deixe-me ir só aqui, mudando um bocadinho a agulha. Depois de vários casos de autarcas que deixaram o partido, o caso de Gabriel Mitar Ribeiro foi o primeiro dentro do núcleo do Parlamento que tornou público o seu descontentamento. Há aqui uma preocupação acrescida em manter uma imagem de união por se tratar do grupo parlamentar e da representação nacional do Chega na Assembleia da República. Obviamente nós pretendemos ter uma imagem de união e que existe essa união. De facto, houve esse episódio, que já está esclarecido, e que teve mais a ver com mal-entendidos, por vezes surgem, do que propriamente com uma divergência de fundo concreta, até mesmo o caso onde se fala de agressões, etc., também é muito exagerado. Estamos a falar de uma divergência. O que é que aconteceu exatamente? Porque há essa versão das agressões e até ao momento não houve um desmentido cabal sobre a existência dessas agressões. É assim, e eu vou ser sincero, eu não estou a mentir, eu não estive presente. Nem eu, nem o líder do partido, nem o Pedro Pinto. Já se terá informado, certamente. Obviamente. Portanto, o que tivemos conhecimento é que realmente houve uma troca de palavras de ambos os deputados. Pronto. Agora, não houve agressões físicas, nem nada parecido. Isso aí é sempre aqueles exageros que vão acontecendo e que, pronto, as pessoas, no fundo, acabam por usar isso, especialmente os nossos adversários internos, os poucos que existem, tentaram aproveitar-se logo disso para criar um caso. Mas foi Gabriel Mitar Ribeiro que se queixou. Sim, mas a queixa dele, onde vê que inicialmente nunca teve a ver com agressão nenhuma. A queixa dele teve a ver com o gabinete de estudos, essencialmente, foi essa a base de toda esta conversa e toda esta discussão inicial. Portanto, mais tarde apareceu a questão dessa suposta agressão que surgiu mais tarde, não surgiu na altura. Portanto, isso já foi no desenrolar dos acontecimentos e se tivesse sido então, de facto, isso tão grave, então era o que ele teria avançado imediatamente e, como viram, não avançou. Mas a única conversa que houve foi sobre o gabinete de estudos. Essa troca de insultos que ainda agora falava entre deputados... Atenção, eu não digo insultos, divergência. Divergências porque não houve insultos, atenção, houve divergência. E as divergências seriam desculpáveis na mesma medida caso não se tratassem de dois deputados do Chega, mas sim de outro tipo de representação do partido a nível nacional, quer fosse um deputado municipal ou outro cargo ocupado pelos indivíduos, no caso. É assim, nós já tivemos outros casos de divergências em viva voz, que é o que estamos aqui a falar, e que foram perfeitamente aceitas e toleradas. Posso dizer que não houve nenhum processo contra ninguém por conversas que teve com outro, seja assessor, seja deputado, seja presidente distrital, seja presidente de conselhia, e já houve casos desses, como é óbvio. É preciso não esquecer, estamos a falar de muitas pessoas, muitas direções distritais, direções de conselhias, nacionais, estamos a falar de muita gente. É óbvio que as pessoas, por vezes, divergem da sua opinião. Agora, nunca houve consequência disso. Quando estamos a falar de suspender alguém ou até expulsar alguém, estamos a falar em coisas concretas é o que eu estou a referir-me, ofensas concretas, publicar, porque aí estamos a falar até de situações onde são à porta fechada, não estamos a falar publicamente vir fazer qualquer coisa, se calhar se tivesse acontecido isso num sítio público com muita gente a assistir, então teríamos se calhar tomar alguma posição sobre isso, mas estamos a falar em reuniões próprias do partido nos locais próprios. Mas tanto, por exemplo, olhar para um alto dirigente do partido, como é Gabriel Mitar Ribeiro, que era vice-presidente, por acaso essa situação não ficou também bem esclarecida, porque ele apresentou a demissão, depois foram feitas as pazes. O que é que vai acontecer com Gabriel Mitar Ribeiro? Sai ou não sai da direção? Atenção, ele saiu... Ele apresentou a demissão? Ele apresentou a demissão de vice-presidente e essa demissão, atenção, já tinha sido pedida uns meses antes e foi aceito. Portanto, neste momento, ele não está na direção do partido porque saiu.
Eventualmente, numa próxima direção, não quer dizer que não possa voltar, tal como voltou ao Gabinete de Estudos. Isso é uma questão de uma nova lista e uma nova eleição. Neste momento, ele apresentou a demissão e foi aceito. Portanto, ele neste momento não é vice-presidente do partido. Deixa-me só fazer uma pergunta muito curta, também por causa da questão da direção. Falava aí que as pessoas que são suspensas ou expulsas são maioritariamente por questões de ofensas, mas o partido expulsou, por exemplo, um vice-presidente, um ex-vice-presidente, porque alegadamente fez um post nas redes sociais em que ia contra a liderança de André Ventura. Isso não é uma questão de ofensa, é uma questão de falta de liberdade de expressão? Atenção que as expulsões não são concretamente só sobre um post. Nos processos é analisado mais dados que não apenas um post. Estamos a falar de mais posts, estamos a falar de publicações em grupos do WhatsApp, estamos a falar em diversas publicações que não incluem apenas o estar a dizer que concorda ou não concorda com determinada política, mas sim ofender concretamente e às vezes pôr em causa a honra das pessoas. Porque quando nós dizemos assim, nós não concordamos com a política que o Presidente segue, tudo bem, nós achamos que o partido ia ir por outro caminho, tudo bem, mas quando dizemos que o Presidente tem tiques de ditador, é comparar com um regime do antigamente, ou quando dizemos que não é o eleito de Deus, ou coisas desse género, acho que estamos a entrar num campo absurdo em que estamos a tentar denegrir uma imagem de uma pessoa. Porque se ele não está... Atenção, o José Dias, que é de quem estamos a falar, foi membro da Direção Nacional e vice-presidente do partido, penso eu, cerca de 1 ano e meio a 2 anos. E estivemos juntos na Direção Nacional. E eu nunca ouvi ele, quando era membro da Direção Nacional, fazer determinadas críticas nem tomar determinadas opções. Podia ter feito enquanto era vice-presidente. Mas pode ter mudado de opinião e é legítimo que o faça, não é? Eu diria que ele mudou de opinião, como muitos outros, a partir do momento em que deixou de ter determinados cargos e determinadas situações, e principalmente quando não são escolhidos para determinadas posições quando estamos a falar de eleições. Porque se forem a analisar, a base toda é sempre esta. Mas aí estamos numa dimensão de suposições. O que eu lhe perguntava era, garante, enquanto coordenador da Comissão de Ética, que ninguém é expulso por ter uma opinião diferente e por dizer no Facebook, que foi o caso desta publicação, que é contra a liderança de André Ventura? Não, ninguém é expulso apenas por ser contra uma liderança ou até ter uma opinião diferente sobre os rumos do partido. São expulsos porque fazem posts, comentam em grupos do WhatsApp, uma maneira... ou seja, estão a denegrir, no fundo, a imagem da pessoa. Não estão a pôr em causa a sua liderança, mas sim a tentar denegrir de alguma forma, através de nomes, através de insinuações, pondo em questão muitas vezes questões desde familiares, desde económicas, passando por... Aliás, eu próprio fui vítima de várias situações desse género. Portanto, eu acho que não há um único dirigente do partido que não tenha sido vítima ao longo destes 2 anos de ataques pessoais bastante graves. Portanto, é isso que nós não podemos aceitar. Muito mais como pessoas estão ligadas à direção do partido. Vamos avançar, porque esta semana conhecemos mais um capítulo de uma troca de argumentos muito particular entre André Ventura e Augusto Santos Silva. A pergunta que tenho para si é se acha que alimentar esta divergência não é de alguma forma dar força a uma eventual candidatura presidencial de Augusto Santos Silva. E se, por outro lado, ou se até de forma paralela, isto também não interessa ao Chega e André Ventura, uma vez que o líder do Chega, à partida, ao que tudo indica, será também candidato nas próximas eleições presidenciais. Uma mão lava a outra, neste caso. É assim, eu não posso falar, obviamente, em nome do Presidente da Assembleia da República. Da nossa parte... Então vamos dividir a questão. Acha que Augusto Santos Silva está a ter essa estratégia deliberada de polarizar com o Chega? Talvez, mas de toda a maneira, falando dessa questão específica que aconteceu esta semana, eu estive presente na reunião de líderes, como vice-presidente da bancada, e, portanto, nós apresentámos lá uma determinada proposta. Essa proposta, portanto, para agendamento, um projeto de lei, foi aceito, esse agendamento, e o que aconteceu mais tarde foi quando portanto, é emitida uma súmula, que é com os agendamentos todos, e não estava lá esse agendamento, portanto, foi retirado.
Portanto, tinha a ver, penso eu, com a castração. Eu até me referia mais a este episódio sobre o facto de Santos Silva ter chamado a atenção ao Chega por causa dos discursos injuriosos que ocorreu esta semana. Mais uma vez também uma chamada de atenção de Santos Silva, e por isso é que lhe perguntava, e pedia-lhe uma resposta muito sintética, se acha que Augusto Santos Silva, por um lado, está à procura no Chega de alimentar as suas ambições presidenciais, e se, numa espécie de autocrítica, se André Ventura também não se está a aproveitar deste duelo particular com Augusto Santos Silva para se lançar novamente a Belém. Quanto ao Presidente da Assembleia da República, é óbvio que ele possivelmente tira algum partido desta luta, entre aspas, com o partido Chega. Se é para alimentar a sua candidatura ou não, só ele saberá, e quando a apresentar, e saberá se vai aproveitar realmente essa luta, entre aspas, para isso ou não. De toda a maneira, a sua intervenção esta semana já cumpriu um pouco mais o regimento, porque esperou até que o André Ventura terminasse, e no fim, então, falou sobre o assunto, o que não aconteceu da primeira vez, e foi isso que foi grave. Quanto ao André Ventura, é assim, há que ver que o comportamento do líder do partido é sempre o mesmo, ele não mudou absolutamente nada. As intervenções que ele faz hoje em dia, falando sobre o que fala e os grupos que fala, são exatamente as mesmas que falava desde que é deputado único. Portanto, não houve qualquer alteração de comportamento. Vamos avançar para a segunda parte da nossa Vichy Soase, o carne ou peixe. Recorde que só pode escolher uma de duas opções, caso contrário passará fome. Estamos já muito perto da hora do almoço, ou para lá da hora do almoço, melhor dizendo. Venha daí a trilha. A quem preferia confiar os seus animais de estimação? Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina? Fernando Medina. Foi empresário agrícola. A quem é que dava umas lições de como plantar espargos, já que era essa a sua especialidade? João Coutinho Figueiredo ou Luís Montenegro? Luís Montenegro. E num cenário de eleições presidenciais em que só há dois candidatos à direita, em quem é que votaria? Paulo Portas ou Luís Marques Mendes? Obviamente que eu sempre só votaria no único candidato que é o nosso, André Ventura. Passa fome na terceira, vamos ver se na última consegue escolher uma das duas opções. Quem levava a ver uma tourada, Cristina Rodrigues ou Nuno Afonso? Obviamente seria Cristina Rodrigues, sem qualquer dúvida. Muito bem, terá agora a oportunidade de servir a sobremesa, tal como é hábito neste programa. A sobremesa, no caso, é uma música. Que música é que nos trouxe e porquê? A música é Brothers in Arms, dos Dire Straits. É uma música que eu ouvia, portanto, na minha adolescência e traz-me, obviamente, boas recordações. E que, além disso, o próprio título, Irmãos de Armas, em português, faz lembrar um pouco o que é hoje em dia o nosso grupo, tanto a nível do Parlamento, em que somos irmãos de armas, tirando a parte bélica, no campo de batalha que é o Parlamento, e mesmo a nível da própria direção do partido, onde também no fundo sentimos unidos, uma certa fraternidade contra os nossos adversários, e por isso penso que é a música ideal. Muito bem, Rui Paulo Sousa, muito obrigado por ter vindo à Vichy Soase. Os nossos ouvintes já sabem, voltamos à sexta-feira à mesma hora. Muito obrigado pelo convite.